E aí, pessoal? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estou vendo o pessoal entrando agora. Muito boa noite para todo mundo. Estamos começando nossa live hoje. Esperar um pouquinho para a gente começar de verdade. Ó, vocês que estão entrando, já vão contando para a gente de onde que vocês são, de onde vocês estão assistindo essa live, o que vocês fazem, qual é a área de vocês. Contem para a gente bater um papo bom aqui. Vão mandando aqui no chat que a gente conversa com todo mundo. Estamos aqui junto com o Dr. Telmo hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá para uma aula hoje. Vai ser bem Porto Alegre, bacana. Neuropsicologia. Ô, delícia, hein? Porto Alegre, bacana. terra boa demais. Neuropsicologia. Tem bastante coisas para falar de neuropsicologia, inclusive o caso de hoje aí. Depois eu comento um pouco aí da neuropsicologia, ela é super importante aí nas programações aí cirúrgicas. Bem interessante. Tem caso bom mesmo para comentar. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está entrando. Foz do Iguaçu. Desse jeito, vocês realmente me deixam com inveja, hein? Luanda, Angola. E aí, Oswaldo? Agora eu imagino que já seja tarde para vocês, hein? Sejam bem-vindos, todo mundo. Cabo Verde. Pessoal da Argentina. E aí, pessoal? Fala, Daniel. Sejam muito bem-vindos. A live é para vocês todos hoje. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar aqui, hein? Boa noite. Geriatrimba, o geriatra, tá aí um tópico importantíssimo para geriatria, então. No final da aula a gente vai comentar exatamente sobre isso. Bacana, vai todo mundo, vai ser uma coisa bem dois casinhos sensacionais aí para geriatria, para neuro, para todo mundo. Os casos foi escolhido a dedo hoje. Quero ver todo mundo participando, hein? O pessoal do Paraguai. Pessoal do Paraguai, olha, estamos internacional, hein? E aí, Christy, acertei? Acho que eu acertei o nome, não sei se eu estou falando certo, mas sejam bem-vindos todos vocês. Elizabeth, clínica médica, medicina no trabalho, olha, trabalha bastante. Então, no Rio de Janeiro, boa noite, boa noite. Psicopedagoga. Se por acaso Caramba. Se o pessoal começar, inclusive quem for fora do Brasil aí tiver alguma dificuldade para entender qualquer coisa, pode perguntar, a gente explica com mais tranquilidade, explica com um pouquinho mais devagar, caso vocês não consigam entender o português direito, né? Porque às vezes a gente fala meio rápido, né? Eu mas fique tranquilo, mas eu vou me controlar hoje, prometo. Da Malásia, repete 10 vezes se precisar. Que legal, que legal. Temos gente do mundo todo hoje, hein? Que bacana. Live international hoje aqui, hein? Se precisar, a gente muda o idioma para o inglês aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Talvez seja uma coisa futura, bem próxima, viu? Exatamente. Fazer algumas aulas em inglês. Né? Exatamente. Da Argentina. Opa, bem-vindo, Gustavo. Ponta Porã, quero todo mundo com a gente até o fim, hein? Vamos discutir bastante aqui, todo mundo comentando com a gente. Nossa ideia aqui é fazer um bate-papo bom, não é só a gente ficar falando, queremos todo mundo participando para vocês aprenderem e aproveitarem bastante. De Recife, Pernambuco, ô delícia. Só cidade boa, a gente aqui em São Paulo, vocês só em Foz do Iguaçu, é para dar inveja mesmo. Ribeirão Preto. O pessoal de Recife aqui caiu 10 graus aqui em São Paulo essa semana. Seja bem-vinda, Paula. Que bacana. Bom, a gente já vai começar. A gente vai começar contando um pouquinho, pessoal, enquanto vocês vão entrando, o resto do pessoal entra. A gente vai começar contando um pouco para vocês quem que somos nós, para quem ainda não conhece o Neuroanato de AZ, quem ainda não nos segue no Instagram, não sabe do nosso projeto, quem está vindo aqui pela Medflix, a gente está fazendo esse projeto em conjunto com o pessoal, que aliás a gente só tem o que agradecer, fomos muitíssimo bem recebidos aqui por eles, a gente está fazendo um projeto sensacional para vocês, que eles têm o mesmo intuito que a gente, que é difundir conhecimento, mostrar como as coisas podem ser vistas de um jeito fácil, como a gente pode passar a mensagem que a gente deseja para vocês, para que no final do dia quem saia ganhando sempre seja o nosso paciente. Esse é a grande objetivo aqui, tanto nosso do Neuroanato de AZ quanto o pessoal da Medflix, por isso que a gente casou tão bem essa parceria. Bom, só para contar um pouquinho para vocês, a gente do Neuroanato de AZ começou esse projeto com o intuito de difundir a neuro de uma maneira fácil. A gente cansou de ver o tanto que os profissionais da área da saúde, especialmente na medicina, em qualquer área que a gente ia, conversava e via, as maiores iatrogenias, os maiores absurdos, as maiores dificuldades e complexidades sempre estavam na neuro. Sempre era culpa da neuro, seja no encéfalo, seja na coluna, seja em qualquer coisa, sempre o problema era a neuro, certo? E aí, a gente, de fato,
começou a se incomodar com isso e falar, cara, não é possível que isso seja desse jeito, não é possível que o problema esteja em todo mundo e não no método que é ensinado e não do jeito que a informação é passada. Então a gente decidiu montar o Neuronato de AZ para mostrar que a neuro pode ser vista de um jeito fácil. E acho que a gente tem conseguido isso, né, Thelma? O que você acha? Dá para ver neuro de um jeito fácil? A gente está tendo um sucesso aí? Como que tá esse projeto? Com certeza, Henrico. O projeto está tendo um sucesso. E eu acho que uma grande coisa da neuro é que a neuro sempre foi deixada um pouquinho de lado, né? Sempre como uma matéria difícil. A neuroanatomia é uma coisa muito difícil, impossível de ser aprendida. Então, sempre ficava um pouquinho de lado, né? Então, aquilo é coisa da neuro, né? Então, você quer fazer neuro? Então você precisa estudar. Mas quem não vai fazer neuro? E não precisa, né? E, na verdade, se a gente for ver, né, a neuro, tanto a neurologia quanto a neurocirurgia, eles acabam tangenciando todas as áreas, né? Então, a gente vê gente inclusive acompanhando a gente de diversas áreas, da neuropsicologia, da psicologia, da geriatria, da clínica médica. Então, residentes, estudantes. Então, a gente viu que existe uma necessidade, existe um buraco, né, nessa disciplina, e tudo da base da neuro é justamente a neuroanatomia, né, Henrique? E aí veio Exatamente. o projeto do Neuronato de A a Z, né? Exato. Foi Transformar a neuro de um jeito fácil, mas com uma base forte, né, que é a neuroanatomia. Exato. A gente sempre traz as coisas com uma base muito forte para construir o conhecimento. Conhecimento é uma pirâmide e a gente precisa começar pela base. A gente viu que a dificuldade estava aí. E a gente tem um degrau no Neuronato de AZ de ensinamento e o Neuroimagem de AZ, que é aqui o projeto com a Medflix, que a gente mostra para vocês como ver a neuroimagem de jeito fácil. Nada mais é do que aplicar a nossa base, o nosso método Neuronato de AZ, que a gente ensina qualquer outra coisa na neuroimagem, que também é uma base da neuro, certo? A neuroanatomia é uma base. O exame físico neurológico é outra base e a neuroimagem é sim uma base. Gente, é impressionante o tanto de tomografia de crânio que eu avalio, ou de coluna, no pronto-socorro. Assim, vem de penca, é uma quantidade surreal. Às vezes tem plantão que eu vejo mais tomo de crânio do que hemograma. Assim, é bizarro. E realmente é uma realidade cada vez mais forte e cada vez em mais lugares do mundo. Às vezes tem muitos colegas aí da Angola que já conversaram com a gente, depois até o pessoal da Angola, Cabo Verde, pode contar aqui pra gente como que é essa realidade aí, mas a gente cada vez mais tem tomografias disponíveis no pronto-socorro. Tem exames de neuroimagem disponíveis para serem feitos de maneira mais fácil. E cada vez mais quem tem que avaliar esse exame não é o especialista, é justamente o médico generalista. Então, Mo, conta pra gente uma coisa. Você sente uma diferença, uma necessidade como especialista, né? Tendo essa visão de neurocirurgião, você sente a necessidade e a diferença do médico generalista, do que tem esse contato direto com você, saber neuroimagem? Você vê essa diferença em encaminhamentos, em casos? Como que é isso no seu dia a dia? Nossa, totalmente. Na verdade, é aquela velha frase, né? Quem não sabe o que procura, não sabe o que acha, né? Então, não adianta você ir lá no pronto-socorro e pedir a tomografia do fio do cabelo até a unha do pé, né? Você vai achar alguma coisa que você não vai saber qual que é o significado clínico daquilo. E não é uma coincidência que as tomografias de crânio e as tomografias de coluna são as mais frequentes, por quê? Dor lombar e cefaleia são as queixas mais comuns do pronto-socorro, né? A gente sabe que a queixa mais comum de pronto-socorro é cefaleia. Inclusive, não é só a queixa mais comum, como é uma grande causa aí de quem trabalha com a medicina no trabalho, né? De falta no trabalho. E a maior causa, em primeiro lugar, é a dor lombar. Então, estudos populacionais americanos falam que 70% da população mundial vão viver uma crise de dor lombar pelo menos uma vez na vida, que vai causar uma perda de dia de trabalho, né? Então, assim, não é coincidência que as duas maiores queixas do pronto-socorro são cefaleia e dor lombar, ou a lombalgia, lumbago, como vocês podem ter vários termos, né? Mas a dor lombar e a cefaleia são frequentes. Então, é quase impossível você ir para o pronto-socorro sem você ter algum conhecimento nessa área. E quando uma pessoa te liga, né, eu já como especialista, quando ela te passa o caso clínico já direcionado, já com o exame de imagem correto, você já fala, nossa, essa pessoa é diferenciada, né? Essa pessoa estudou realmente, ela sabe o que está fazendo. Agora, quando alguém te liga e te fala uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, uma história clínica, que não direciona aquele exame de imagem, ou um exame de imagem que não bate nada com o exame clínico, você já fala, nossa, que medo dessa paciente que está com essa pessoa agora. Dá vontade de ir lá correndo e falar, não, deixa eu reexaminar, deixa eu rever, porque às vezes pode estar comendo alguma bola, né? Então, assim, eu diria que é quase impossível hoje em dia você trabalhar no pronto-socorro ou dar um bom atendimento de urgência sem saber alguma coisa de imagem de coluna e de crânio, sem sombra de dúvida.
Exato. E assim, vamos combinar, gente? Quantas vezes você não teve aquele paciente neurológico que você não sabia examinar direito, não sabia o diagnóstico, pensou, vou pedir uma tomo de crânio. Aí você pede a tomo de crânio, vem alguma alteração e você não faz a menor ideia se aquilo tem sentido ou não. Então, assim, em qualquer cenário é super importante a gente conhecer e saber avaliar uma tomo de crânio, uma ressonância de coluna, um raio-x de coluna e até uma angiografia. É extremamente importante. Para quem pensa que, mesmo que trabalhe num hospital, você fala assim, Rico, mas no hospital tem neuro, eu posso ficar tranquilo, não preciso fazer nada. Beleza, no hospital que eu trabalho também tem neuro. O primeiro plantão que eu fui dar nesse hospital que eu tô hoje em dia, chegou um caso de uma crise de esclerose múltipla. Eu diagnostiquei, vi que era um surto de esclerose múltipla, falei, beleza, vou passar para neuro. O pessoal, então, é que hoje não tem neuro, doutor. Falei, oi? Não tem neuro. Então, ia deixar a paciente sem tratar até 3, 4 dias depois? Que a neuro só vem quarta. Aí eu falei, puxa, que bom. Então eu tive que começar o tratamento, eu comecei a fazer pulsoterapia, então a gente tem que conhecer para conseguir diagnosticar. Se você consegue diagnosticar, depois dali é muito fácil. A verdade da medicina é essa. Depois de você ter o diagnóstico, o resto vai bem. Agora, para conseguir fazer o diagnóstico, saber o passo a passo que você tem que fazer, é um longo caminho. E é isso que a gente está aqui para mostrar para vocês hoje. Não é verdade, Tamo? Acho que a gente já pode ir começando. Eu concordo plenamente. Aí só um último detalhe, essa questão por exemplo, da pulsoterapia. A pulsoterapia você olha em algum guideline, isso você vê qual que é a dose, enfim, isso não tem muito problema, né? O problema é chegar no diagnóstico. E para saber o diagnóstico tem que saber examinar, Exato. Tem que saber neuroanatomia e tem que saber os diagnósticos das doenças, né? Então, assim, tratar em si talvez seja um passo até menos complexo, né? Do que Exatamente. Você fazer o diagnóstico primário. Exato, e é isso que a gente mostra para vocês. A gente parte da base para te dar segurança para fazer qualquer diagnóstico que você precisa. E é justamente isso que a gente vai mostrar para vocês hoje, certo? Eu vou começar aqui a nossa apresentação, para a gente começar a nossa discussão mais propriamente dita. Então, venham aqui com a gente, nós vamos começar o nosso papo. E eu queria começar hoje, eu aqui, Dr. Tama, a gente vai ficar aqui em cima, olhando para todos vocês. Vocês podem mandar aqui no chat que a gente vai conversando conforme a gente for recebendo as nossas perguntas, dúvidas. Gente, vocês fiquem à vontade, pode mandar pergunta, dúvida a hora que vocês quiserem. Para a gente, pode levantar a mão para perguntar. Acho que a gente já tem até uma mão levantada aqui. Já podemos... Será que a gente abre daqui? Como que a gente faz? Acho que dá para abrir. Espera um pouquinho. Aqui foi. Agora foi. Estou apanhando aqui com a tecnologia. Deixa eu ver se eu acho. Quem está com a nossa mão levantada. Aqui. Já abaixou a mão. Tá certo. Acho que foi engano. Vamos lá, vamos continuar. Mas quem quiser levantar a mão para fazer pergunta, fica à vontade. Quem tiver dúvida pode mandar. E, mais importante de tudo, vocês, por favor, conversem com a gente. Manda, não precisa ter vergonha de errar nada, a gente está aqui para aprender. Se vocês não falam, vocês não aprendem e a gente não constrói o raciocínio em conjunto. Então vamos bater papo, vamos fazer desse momento um momento muito legal e de muito aprendizado para todo mundo. Porque, galera, é o seguinte, pensa aí com vocês. O objetivo de vocês estarem aqui hoje, numa terça-feira à noite, é qual? Você quer dar um atendimento melhor para o seu paciente? Faz essa pergunta para você mesmo. Você quer dar um melhor atendimento para o seu paciente? Eu imagino que a maioria de vocês vai responder que sim. Você está disposto a se esforçar para dar um atendimento melhor para esse paciente? Também imagino que a maioria de vocês vai responder que sim. E aí a pergunta é, tá bom, Henrico, mas como que eu faço isso? Como que vocês vão me ajudar a fazer isso? E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Então você que está aqui hoje tem que responder a única pergunta para você mesmo. Você quer dar um melhor atendimento para o seu paciente? E se você quer, vem com a gente e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, a nossa live. E vamos lá. Começando com essa imagem, pessoal. Bom, a gente olha essa imagem, muita gente fala assim, já sei o que é. Outros pensam, nossa, que legal, uma pintura do Picasso e não tem muita ideia do que a gente está vendo. Né? Dá uma olhadinha, olha aí, pensa o que você está vendo. Tem alguma alteração? Não tem? Porque eu quero começar a discutir essa imagem com vocês. Vamos lá. Quero que vocês olhem essa imagem daqui e me respondam. Primeira pergunta, qual exame é esse? Manda aqui pra gente no chat. Que exame é esse? O que vocês estão vendo? Isso é uma ressonância, é um raio-x, é uma tomografia. Márcia já mandou aqui TC. Todo mundo concorda? Tomografia, legal, legal. O pessoal está concordando, o Eric que mandou ressonância, TC com contraste, pelo que eu entendi aqui. TC, legal. Todo mundo concordando que é uma tomo. Tá bom, beleza. Será que é uma tomo mesmo? Será que é uma ressonância?
que será que a gente está vendo aí? Sem contraste, tá bom? Foi usado contraste? Agora vamos perguntar essa pergunta. Esse exame que vocês estão vendo, tem contraste ou não tem contraste? Essas perguntas, pessoal, são extremamente importantes para a gente chegar num diagnóstico. Sem essas perguntas, a gente não chega no diagnóstico. Sem contraste, sem contraste. Legal, legal. Sem contraste. Todo mundo concorda? Sem contraste? Sem contraste. Eric mandou sem contraste. A Maria sem contraste. Legal. Sem contraste. Bacana. E qual região foi acometida? Essa eu quero ver. Quero que vocês mandem para mim, ó. Pode mandar o lobo. E quem quiser ir além, me manda o giro acometido. Essa vai ser boa. Então vamos lá. Lobo acometido, giro acometido. Lobo parietal. André mandou lobo parietal. E aí, pessoal, concorda, discorda? Lobo parietal. O pessoal parece estar concordando. Quem mais? Fronto parietal. Beleza. Esquerda. Legal, gostei que botou o lado. Temporal. Quem mais? E aí? Mais alguém? Concorda, não concorda? Qual lobo? Qual giro? Alguém aí vai arriscar mandar um giro? Aí já é demais? Olha, Eric mandou lobo parietal, giro pré-motor. Legal. Giro singular, lobo parietal. Parietal. Bacana. O pessoal tá bastante firme no parietal. Fronto parietal à esquerda. Tamo, eu acho que o pessoal vai gostar da discussão, hein? Acho que vai dar jogo hoje. Beleza? Eles vão adorar. Hoje vai dar jogo mesmo. Não é? Eu tô bom. achando pelas respostas aqui, eu acho que vai ter muita gente saindo com mind-blowing hoje. E aí, vamos para passar para a lesão. Qual é a característica da lesão que vocês estão vendo? Como que vocês chamariam essa lesão? Existe uma lesão? Se existe uma lesão, dá uma característica em uma palavra. Vocês acham que essa lesão hiperdensa, legal, André? Bacana. O que mais? O que mais vocês acham da lesão? Ela é hiperdensa? Vocês concordam com o André? Não concordam? Se não concordam, o que vocês acham que é? Tem mais alguma característica da lesão que você acredita ser lesão hiperdensa com edema vasogênico adjacente, lesão hiperdensa com limite regular, edema, hematoma, bacana. Muita coisa boa pra gente discutir aí. Edema, hiperdensa bem definida. Legal, legal. Tô adorando as respostas. Imagem hiperdensa nodular com sombra hipodensa. O Eric falou bonito, agora eu gostei. O que mais? Vocês concordam, não concordam? Henrico, eu não concordo com nada. Eu não tô entendendo mais nada. Já não sei nem mais meu nome. Tá bom. E aí, responde mais uma coisa pra gente. Precisa solicitar novo exame? Isso já tô perdida. Maria, você vai ver como isso vai ficar fácil. É por isso que a gente começa assim. Que eu prometo que vocês vão sair daqui e falar, não acredito. Era só isso. Tá? A gente vai ter esse efeito do cabeça explodindo, tá bom? E responde só mais uma coisa pra gente comentar. Depende do quadro clínico, legal. Manda só mais uma coisa pra gente comentar. Nem o diagnóstico, mas tenho que solicitar novos exames? Não se preocupa tanto com o diagnóstico agora. Quero só que vocês me respondam. Preciso solicitar novos exames? Não preciso. Márcia acha que não precisa. Quem mais? Precisa ou não precisa solicitar novo exame? Esse exame já é suficiente? Já vamos encaminhar para o Telmo esse caso aí ou não? O que a gente vai fazer? Precisa pedir alguma outra coisa para ele ver? Ou não? Não precisa. É só soltar na mão dele mesmo e já era. Arteriografia. Bacana, tá bom. Precisa pedir mais exame. Pode ser infeccioso. Aí quer pedir mais algum exame para infecção, fazer uma triagem infecciosa. Legal. Ressonância. Tá bom. Mais algum exame aí que vocês têm em mente que vocês acham importante pedir? O que vocês acham? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. EEG. Bacana, Maria. Depende da clínica, se fecha. A clínica é muito importante. Larissa, sem sombra de dúvida, a clínica sempre é o nosso mote. Nosso objetivo aqui é dar um recurso a mais para vocês. Acrescentar uma ferramenta no cinto do Batman de vocês aí, para vocês chegarem com tranquilidade. A clínica, sem sombra de dúvidas, é soberana. Na neurocirurgia, na neuroclínica, na geriatria, na medicina do trabalho, não interessa. Clínica sempre é soberana. Mas como que a gente usa essa tomografia, esse exame, para ajudar a gente? Infeccioso, fundo de olho. Bacana, ótimas respostas, pessoal, ótima resposta. Bacana. Vamos começar então nossa live, vamos começar nossa discussão a partir de agora. Bom, então a primeira coisa é, neuronato de AZ, neuroimagem de AZ, segue passo a passo. A gente tem método. É por isso que vocês aprendem e vocês conseguem aplicar. Porque tem método. Você vai ser nosso aluno, você vai estar aqui com a gente batendo um papo, você vai perceber que você vai entender porque você segue uma metodologia. E a nossa metodologia está aqui. A gente vai começar como, genericamente? Primeiro, Rico, vou olhar a imagem. Não.
Primeiro você não vai olhar a imagem. Primeiro você vai olhar o nome e a data, o nome do paciente e a data do exame. Sabe por quê? Porque na vida real, na vida prática, você vai estar num pronto-socorro, num plantão cansado, você vai estar tão atordoado com o tanto de coisa que tem que fazer, que você vai olhar um exame, vai querer dar o diagnóstico pro exame e vai esquecer do paciente. Você não vai saber, será que você não abriu um exame errado? Será que você não está vendo um exame antigo e dando um diagnóstico que às vezes o paciente já sabia ou que nem faz sentido agora? Né? Então primeiro a gente começa olhando o nome e data do exame, sempre. Depois, determina qual exame está vendo. Primeiro de tudo, que exame que eu estou vendo? Eu não posso esperar encontrar algum achado, encontrar alguma especificidade num exame que não me dá aquilo. Então eu preciso saber o que eu estou vendo. E qual corte no exame eu estou avaliando. Todo exame que a gente mostra para vocês tem uma incidência ou um corte que a gente precisa saber avaliar. Depois, se pergunte, esse exame foi feito com contraste? Porque não adianta você querer dar diagnóstico de algumas coisas, de alguns tumores, de algumas isquemias, de algum aneurisma, de alguma coisa da neuro ou qualquer área, se você fez um exame sem contraste, que precisava de contraste. Então, precisa de contraste para fazer aquele exame? Foi feito com contraste ou não? Beleza. Começa por uma altura de um corte que você conhece. A gente no Neuroanato de AZ, pessoal, tem uma regra que é sempre começa por onde você conhece. Sempre. Você sempre vai começar por onde você tem o conhecimento, tem a naturalidade de lidar com aquilo. Você nunca vai começar por onde você não conhece. Pensa, você vai começar uma investigação por onde você nem sabe onde procurar, você começa por onde você conhece, por onde você tem domínio. Beleza, então escolhe uma altura de corte, a gente vai te dar essa munição hoje. Avalie as estruturas do crânio e vá entrando no encéfalo. Então avalia crânio, avalia se tem algum hematoma, algum edema, alguma alteração de pele, avalia como que é o encéfalo, avalia todas as estruturas que você consegue olhar. Não come bola, não perca a oportunidade de olhar aquele exame de maneira tranquila, de maneira completa, tá bom? Com tudo que ele te oferece. Legal. E aí depois a gente vai avaliar as estruturas bilateralmente, porque a melhor pessoa para você comparar alguma coisa é a própria pessoa. Então, você olhou um lado, você falou, putz, tá meio esquisito, olha o outro lado. Tá igual? Ah, tá igual. A chance de ser uma alteração, às vezes, é menor. Às vezes, se você olha, putz, tá diferente, já te dá mais certeza de você saber que aquilo é uma alteração. Então, procure por alterações e caracterize essas alterações. Legal. Então, quando a gente olha esse exame, o que a gente vai fazer? Avalia nome e data do exame, nome do paciente e data. Legal, já fizemos isso, tudo tranquilo. E aí, a gente vai determinar o exame e o corte que está sendo avaliado. E aí, quando a gente olha esse exame, a gente precisa responder. Qual exame é esse? Vocês já falaram a maioria. Tomografia, tivemos algumas pessoas falando ressonância, certo? Mas a grande coisa importante é a gente saber qual exame está sendo avaliado. Então já temos aqui no chat, pessoal. Beleza, o Totelmo já está aí conversando com vocês no chat. Podem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Bom, esse exame, pessoal, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma casca branca, extremamente branca. Beleza. E a gente está vendo o encéfalo com uma característica interessante. Vamos lembrar da estrutura do encéfalo? O encéfalo, nosso cérebro, ele tem uma capa de substância cinzenta, olha o nome, cinzenta, e ele tem um meio de substância branca. Então, a capa do encéfalo é onde fica corpo de neurônio, é onde fica realmente célula, corpo celular. Então, ela é mais cinza. E a substância branca são os axônios, tem baía de mielina, é mais branca, é mais gordurosa. Então, a gente deveria ver, anatomicamente, a gente vê a parte de fora branca, cinza, e a parte de dentro branca. Aí, quando a gente olha esse exame, olha que interessante. A parte mais externa do nosso encéfalo tá mais branca do que a parte interna. Você falou, então tá trocado. Exatamente. Então, a gente tem um osso muito branco, com uma alteração, uma diferenciação da substância branca cinzenta. Então, por isso, a gente está diante de uma tomografia de crânio. Parabéns para quem falou aí, o pessoal da tomografia acertou. Beleza. Então, na tomografia, o osso fica branco, a substância cinzenta ela fica clara, a substância branca fica cinza. Olha aqui como vocês veem, ela fica mais escura do que a substância cinza, e o líquor vai ficar preto. Então, olha aqui que interessante. Aqui, os sulcos, que é onde do encéfalo, que é banhado por líquor, ele está mais escurecido. Bacana. Então, a gente já conseguiu determinar o exame que a gente está vendo. Só que aí lembra que a gente precisa definir o corte. E na tomografia, a gente tem 3 cortes possíveis. A gente tem o corte axial, que é quando a gente fatia o paciente como se fosse cortando um pepino
assim, deitado, certo? A gente fatia dessa maneira, certo? Então, o corte axial. A gente tem o corte sagital, que a gente corta no meio e olha no meio do paciente. E a gente tem o corte coronal, quando a gente coloca a coroa, a gente corta desta maneira, certo? Então, são os 3 cortes que a gente tem. Hoje, a gente está avaliando o corte axial, que é aquela imagem que a gente mostrou, certo? O corte axial. Beleza. Próximo passo do nosso checklist. Se certifica que o exame foi feito ou não foi feito com contraste. E esse exame, ele não foi feito com contraste. Olha aqui que interessante. O exame feito com contraste, ele traz pra gente um monte de informação em relação aos vasos. A gente consegue ver os vasos com muito mais clareza, com muito mais detalhamento. Então, isso que a gente está mostrando aqui no lado é uma angiotomografia, ou seja, uma tomografia feita com contraste. Angiotomografia não é a mesma coisa que tomografia com contraste, mas as duas usam contraste. Então, por isso que a gente está mostrando aqui uma tomografia feita com contraste e aqui ao lado sem contraste. Portanto, o exame que a gente mostrou é uma tomografia sem contraste. Um dos exames da neuroimagem mais comuns que você vai encontrar no seu dia a dia clínico. Beleza? A gente tem aqui o Lázaro, ergueu a mão. Não sei se vai querer mandar vai querer fazer uma pergunta. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui o Lázaro. Deixa eu ver. Aqui, tá cheio. Lázaro, pode perguntar. Enquanto ele vai perguntando aí, Henrique, vou fazer só um comentáriozinho. Claro. Com relação à tomografia, uma dica aí para o pessoal, a tomografia a gente sempre fala de densidade, né? Então, por isso que o osso ele fica bem branco, porque o osso ele é bem denso. E o que fica escuro é as coisas que são menos densas. Então, por exemplo, o ar é a estrutura menos densa que você vai ver. Por isso que os seios da face, por exemplo, que tem conteúdo de ar, ela fica bem pretinho, tá? Por isso que a substância branca, ela fica mais escura, porque a substância branca ela é menos densa que a substância cinzenta. Então, os corpos dos neurônios, eles ficam aglomerados, por isso que eles ficam mais cinzas, mas mais claros que a substância branca, que ela é menos densa. Tá bom? Boa, excelente, é isso aí. Então a gente está vendo estruturas hiper e hipodensas, é assim que a gente classifica na tomografia. Perfeito, então. Lázaro, pode falar. Eu tô achando que o Lázaro levantou a mão sem querer. Eu vou mutar aqui para a gente poder seguir. Pronto, acho que tá certo. Beleza, vamos lá. Bom, então a gente olha o nosso passo a passo e aí a gente chega comece por alguma altura de corte conhecida. Aí você fala assim, Henrico, ótimo, só que eu não conheço nenhuma altura. Então não tem como eu começar por onde eu conheço, que eu não conheço nada. Então, beleza. Por isso que agora a gente vai começar uma discussão dando uma base para você de como começar a avaliar uma tomografia de crânio e mostrando por onde começar. Então a gente vai te munir de marcos anatômicos. É isso que a gente sempre bate na tecla. Para você começar a olhar um exame tão complexo e importante, você precisa ter marcos, precisa ter locais de início muito específicos. Então, você pensa, nossa, antes estava ruim, agora parece que piorou. Então, a gente vai começar vendo esses marcos anatômicos de uma maneira fácil e muito prática para vocês usarem. Beleza. Bom, rapidamente, pessoal, a gente divide o nosso encéfalo em 5 lobos. Então, a gente tem lobo frontal, parietal, temporal e occipital, e além de tudo, o lobo da ínsula, que é escondido. Beleza, aí você pensa assim, tá, mas a gente não precisa de marcos anatômicos? Exatamente, para quê? Para conseguir dividir os lobos, para que a maioria de vocês conseguissem responder o lobo correto dessa alteração que a gente teve, certo? Só para dar um spoiler já, a maioria já errou. Acho que todo mundo errou, inclusive, essa parte, porque a gente não tem marco anatômico para identificar, pessoal. Então, o que eu quero dar para vocês hoje? Esses marcos. Então, vamos lá, de maneira prática. O que eu preciso saber? O que divide qual lobo? Qual é a estrutura que faz eu chamar uma determinada estrutura para frente de lobo frontal e de lobo para trás, de um determinado ponto para trás de lobo parietal? Muito simples. O lobo frontal é dividido do lobo parietal pelo sulco central. E o lobo temporal, ele se divide... Temporal? Desculpa, tá difícil meu mouse aqui. Temporal, a gente divide ele do lobo frontal e parietal pela fissura silviana ou sulco lateral do encéfalo. Perfeito.
E aí você fala assim, nossa, Henrique, essa imagem é tão bonitinha, fofa, por que eu não posso usar ela sempre? Porque eu preciso te dar a ferramenta para achar essas estruturas, tanto o sulco central quanto a fissura silviana, na tomografia. E é isso que eu vou fazer agora. Então a gente vai começar com algumas táticas, algumas técnicas, para que você tenha a tranquilidade para achar o lobo frontal e o sulco central e a fissura silviana na tomografia de crânio. Beleza. E aí, a gente sempre vai começar por onde a gente conhece. E eu quero te tornar um amigo ou amiga do sulco central. Bom, quando a gente olha o encéfalo de uma face superolateral dessa forma, ou seja, uma face excelente para a gente ver, por exemplo, num corte sagital, a gente começa da fissura silviana. Então a fissura silviana é um ótimo marco para a gente descobrir aonde estão as outras estruturas. Então a gente começa da fissura silviana e sobe um sulco. Então a gente vai da fissura silviana um sulco para cima. E aí você vai encontrar o sulco frontal inferior. E por que isso é tão importante? Porque se a gente anda pelo sulco frontal inferior, a gente vai cair num outro sulco, só que agora perpendicular a ele, que é o sulco pré-central, que é esse sulco aqui. E se eu tenho sulco pré-central, é só eu pular um sulco para trás que eu chego no meu sulco central. Perfeito. Então eu estou aqui no meu sulco central. Ótimo. Acho o meu sulco central. É um sulco que 98% das vezes é contínuo, mas eu não posso pressupor que ele sempre é contínuo. E esse sulco não bate direto na fissura silviana, ele não se encontra com a fissura silviana. São algumas características dele. Ah, é assim que eu acho? Não, a gente acha com método, fazendo isso. Acho a fissura silviana, subo um sulco, sulco frontal inferior, vou até um sulco perpendicular a ele, que é o sulco pré-central, pulo um sulco para trás, eu estou no meu sulco central. Beleza, e aí você pode perceber que numa ressonância de crânio, que é o que a gente está vendo aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Só segue a fissura silviana, se eu vou um sulco para cima, eu tenho sulco frontal inferior, se eu ando por ele, eu caio num outro sulco, só que agora perpendicular, sulco pré-central, pulo um sulco para trás, eu estou no meu sulco central. Show de bola, já dominamos aqui uma maneira, mas essa maneira não é muito útil para a gente olhando um corte axial. Então eu preciso dar mais uma forma para você conseguir entender o corte axial e como achar o sulco central dessa forma. Beleza. O que a gente vai fazer no corte axial? A gente vai usar o bigodinho do Dalí. Sabe da série do La Casa de Papel? Então, lá mesmo. A gente vai lembrar daquele bigodinho e vamos procurar ele num corte, numa tomografia de crânio. A gente vai olhar o corte axial e a gente procura pelo bigodinho do Dalí, lá na porção mais posterior. Fica igual um bigodinho. Por que é importante? Porque esse bigodinho do Dalí, ele representa a porção superior da parte marginal do sulco do cíngulo. O que significa isso? Vamos olhar a face medial do encéfalo. Ou seja, eu fatiei meu cérebro no meio e estou olhando medialmente. Legal. Lembra, neuronato de AZ sempre começa por onde você conhece. Então a gente começa pela estrutura grossa, branca e que dá para a gente ver com muita tranquilidade na face medial do nosso encéfalo, que é o corpo caloso, nessa porção aqui. Beleza, vamos uma estrutura para cima, a gente está no sulco do corpo caloso. Mais uma para cima, a gente chega no nosso giro do cíngulo. E mais uma para cima, no sulco do cíngulo. Bacana. A gente anda pelo sulco do cíngulo até o fim dele, onde ele vai ter a sua última porção. E aí ele sobe para a parte de cima do encéfalo. E se eu olho de cima, eu vejo essa porção, como sendo o bigodinho do Dalí. E se eu pulo um sulco para frente, olha onde eu tô? Sulco central. Achei. É isso que é tão importante, pessoal, porque se a gente acha nessa forma o bigodinho do Dalí, a gente pula um para frente e cai no nosso sulco central, nessa região aqui, certo? Então eu tenho o sulco central dessa forma. Ah, Henrico, são só essas maneiras? Não, a gente tem outras maneiras que eu já vou mostrar. Mas olha aqui que interessante. Eu acho o bigodinho do Dalí e ele aponta para mim, para o sulco central. Então encontro o sulco central dessa forma, fácil, só achando o bigodinho do Dalí, certo? Olha como fica fácil eu achar o sulco central no corte axial dessa forma. Então eu começo do topinho da cabeça e vou descendo, porque é a estrutura aonde eu conheço. Mais algum jeito? Tem mais um jeito, porque eu quero que você saia daqui 100% seguro para achar o sulco central e conseguir encontrar as estruturas que você procura. Show de bola. Então, lembra daquela historinha que eu contei para vocês? Tá na fissura silviana, sobe vou pro sulco frontal inferior, vou até bater no sulco pré-central, pulo um e tô no sulco central? Perfeito. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora com o sulco e com o giro frontal superior. É aí que mora a diferença. Então a gente também consegue fazer o mesmo processo. Se você pegar um corte axial bem superior,
onde você tem essa visão, o que a gente tem? A gente tem um giro frontal superior, que é o primeiro giro que aparece aqui no encéfalo, na porção mais medial. Então esse é o giro frontal superior. Abaixo do giro frontal superior, eu tenho o sulco frontal superior. Opa, olha eu passando aqui. O sulco frontal superior. E aí, se eu sigo o sulco frontal superior, eu bato num outro sulco perpendicular a ele. Olha aqui. E esse sulco é o sulco pré-central. E se eu pular um sulco para trás, eu estou no sulco central. Acabou. E, gente, se eu estou no sulco central, eu já sei dividir lobo frontal de lobo parietal. Olha que fácil. Então eu já sei que se eu tenho lesões do sulco central... Ah, Henrico, como você achou esse sulco central? Como eu quiser. Bigodinho do Dali. Ou eu posso pegar aqui giro frontal superior, eu sigo pelo sulco frontal superior até cair num outro sulco perpendicular, que é quem? O sulco pré-central. E eu pulo um sulco até chegar no meu sulco central. Então eu tenho lobo frontal e lobo parietal, certo? Dessa forma a gente consegue dividir essas estruturas. A gente está com o chat bombando aqui, deixa eu ver. Nossa, muito fácil. Sim, ficará gravado? Ficará... Acho que eu acertei, Henrique. A lesão estava no lobo frontal, só não arrisquei. Beleza, vamos continuar aqui, é isso aí. A gente vai continuar agora olhando a nossa fissura silviana, que é a nossa próxima estrutura, nosso próximo marco anatômico para a gente conseguir delimitar o lobo temporal do lobo parietal e frontal. Básico. Como a gente encontra essa estrutura? A gente encontra essa estrutura olhando, porque a fissura silviana, gente, é a mais fácil de se encontrar se a gente estiver olhando o encéfalo de uma face superolateral, ou seja, dá uma machadada na cabeça de alguém e eu olho o meu encéfalo de fora, aqui, olhando essa face de lado e de cima. Por quê? Porque a fissura silviana é um sulco 100% contínuo. É um sulco que é paralelo à asa menor do esfenoide. Então a gente tem algumas formas de se basear. Paralelo à asa menor do esfenoide. Paralelo à asa menor. Ele é um sulco 100% contínuo. Então isso mostra pra gente um rasgo no meio do encéfalo. E se eu acho esse rasgo, eu tô na fissura silviana. Mas você pensa, Henrico, tá, já entendi. Tem fissura silviana. Se eu vou uma pra cima, eu tô no sulco frontal inferior. Vou pelo sulco perpendicular, sulco pré-central. Posso fazer a mesma coisa pelo sulco frontal superior, pelo que você falou? Pode mesmo. Pula um pra trás, tô no sulco central. Mas e se eu tivesse num corte axial? Como que eu veria a fissura silviana? Porque até agora a gente está discutindo um corte axial. E aí você veria dessa maneira. Você vê a fissura silviana num corte axial como um rasgo e se abrindo como se fosse um Y. Por quê? Porque a fissura silviana, ela se infiltra pelo lobo frontal e temporal, pelo lobo parietal e temporal, para fazer uma cortina, um opérculo sobre a ínsula, que é o nosso quinto lobo, que está escondido pela fissura silviana. Então a fissura silviana é como se fosse a cortina que esconde a ínsula, certo? Então a gente enxerga aqui o lobo da ínsula e a fissura silviana cobrindo esse lobo. Então beleza, qual é a informação que você me traz? Que se eu encontrei a fissura silviana, eu sei que o que está para frente dela é lobo frontal ou parietal, e o que está para trás é lobo temporal. Aí fica muito fácil da gente delimitar as estruturas, né, pessoal? Bom, e agora o que eu quero mostrar para vocês é, você fala, nossa, Henrico, muito fácil, né? Pena que eu não entendi nada. E agora eu vou mostrar para vocês como aplicar isso de verdade, como botar esses conceitos na prática de uma maneira fácil, tá bom? A gente tem aqui 2 participantes com a mão levantada. Vamos ver se dessa vez é fake news ou não. Vamos ver. O Lázaro. Lázaro, pode falar. O Lázaro acho que está até aberto já o microfone dele. O Lázaro acho que só esqueceu de abaixar. Agora, Frederica, pode falar, fica à vontade. Tá ouvindo, né? Pode falar, Frederica. Para encontrar a esse rasgão que você falou, o corte é mais profundo do que no sulco central, por exemplo? Como assim? Não entendi. Não, mas tá, entendi sua pergunta. Tá. Se eu não, entendi o que você quis dizer. Vê se te responde a pergunta. A fissura silviana, ela é um sulco, um buraco, realmente maior que o sulco central. Por quê? Porque ela esconde um lobo, que é a ínsula. Então você tem, inevitavelmente, uma parte do lobo temporal como se fosse uma cortina. Pensa assim, ó. Pensa que você tem uma laranja e você tem uma cortina. Você pega alguma coisa para cobrir essa laranja. Você pega um pano para cobrir a laranja. Beleza. Você bota um pedaço desse pano aqui, um pedaço aqui. Se eu abrir esse pano, você concorda que eu consigo entrando por ele, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo?
Sim. Então ele não é só uma dobra. Ele é um corte, um rasgo tridimensional. Ele vai tanto para cima quanto para baixo, porque eu tenho esse espaço entre a ínsula, que seria essa laranja, que está sendo coberta pelo lobo frontal ou parietal e temporal aqui de baixo. Entendeu? Aham, Então perfeito. eu acho que na Obrigada. sua pergunta a minha resposta é sim, porque a fissura silviana ela acaba sendo mais profunda do que o sulco central. Eu consigo adentrar mais tempo pela fissura silviana, entendeu? Entendi. Obrigada. Imagina, que isso, qualquer dúvida vocês podem levantar. Ô, Henrique, Pode só falar, fazer um Teodoro. comentário aí. Eu acho que Vai lá. a pergunta da Frederica foi interessante, até para fazer um comentário sobre a questão dos sulcos, né? Esses sulcos maiores, eles todos se direcionam para o ventrículo, tá? Então, se você pega um corte coronal, por uma curiosidade, né? O coronal é aquele que você vê ali de frente, né? Na hora que você vê todos os sulcos, todos esses sulcos eles apontam para o ventrículo. De maneira que o sulco central, que é o sulco mais profundo, ele está mais para cima. E ele é mais profundo, ele aprofunda e ele chega numa base de substância branca. Se você adentrar essa substância branca e você for mais profundo do que esse finalzinho do U, do sulco central, você vai dar no ventrículo, tá? Quando você fala da fissura silviana, que aí você está vendo pelo lado do cérebro, né? A fissura silviana, ela fica mais ou menos numa altura que fica 6 centímetros acima aqui da pina, né? Do conduto auditivo, né? E essa linha imaginária com a parte lateral do olho. Então, ela é uma fissura oblíqua. Se você olhasse em mim, seria mais ou menos nessa posição. O sulco central, por si só, se a gente fosse pensar numa tomografia, ele ia estar mais alto. E é lógico que a fissura silviana é lateral e oblíqua, no sentido anterior para posterior, de inferior para superior. A fissura, o sulco central, ele é no sentido crânio-caudal e ele é perpendicular. Tá? Então, eles têm sentidos diferentes, alturas diferentes. Então, se você perguntasse para mim, Thelmo, qual que é o local mais fácil de você achar o sulco central? É quando a gente pega um corte axial um pouco mais para cima, tá? E aí, se você quiser ver a fissura silviana, você tem que pegar um corte mais inferior, perto dessa linha imaginária, que é do epicanto do olho, 6 centímetros acima aqui do conduto auditivo, tá? Perfeito, exatamente. Essa relação com os ventrículos é muito importante a gente conhecer. Realmente ela dá essa visão de tridimensionalidade, que é um dos nossos pilares do nosso método. Então, assim, não adianta a gente só conhecer onde está o sulco, porque o sulco pelo sulco, ele não interessa muito pra gente. O que interessa é, se eu furar esse sulco, onde que eu vou cair? O que que passa nesse sulco? Qual artéria corre por aí, tá bom? Isso é uma coisa que interessa muito pra gente. Porque, por exemplo, na fissura silviana corre uma artéria, que é talvez uma das principais artérias do cérebro, que é a artéria cerebral média, tá bom? Então, é muito importante a gente conhecer essas relações também, tá? Então, assim, talvez você se preocupar qual que é o mais fundo, se eu consigo acessar com o meu dedo, importa muito menos do que onde eu consigo cair se eu for fazer, por exemplo, uma ventriculostomia, se eu for fazer algum procedimento, ou se eu for avaliar uma estrutura que está adjacente numa ressonância, numa tomografia. É importante a gente conhecer o que tem ao redor, ganhar justamente essa visão 3D que a gente fala, tá bom? Vamos lá. Bom, agora a gente vai começar a conhecer os nossos lobos, tá bom? A gente vai começar a discutir basicamente aqui o lobo frontal e o lobo parietal. O que eu quero dar para você é te mostrar como a gente consegue ter ferramentas para desvendar o que está por trás de cada uma das imagens. No caso, aquela imagem que a gente mostrou. Então, bom, a gente vai começar vendo o lobo frontal. Você fala, Henrique, eu começo por onde? Você começa por onde você conhece. Agora você já tem, não tem mais desculpa. Você já tem 2 lugares aí que são seus amigos. Você já tem tranquilidade para encontrar. Por quê? Você conhece a fissura silviana, que é uma fissura 100% contínua, que vem de cima para baixo, né, olhando de posterior para anterior, paralela à asa menor do esfenoide. Beleza. Você encontrou a fissura silviana. Ah, mas eu quero encontrar o sulco central. Que bom, porque aí você vai conseguir, de fato, delimitar onde está o lobo frontal. Então você pega a fissura silviana, vai um sulco para cima e você vai estar num sulco paralelo a ela, que é o sulco frontal inferior. Corre pelo frontal inferior até bater num outro sulco perpendicular, que agora é o sulco pré-central. Acho o sulco pré-central e pulo um para trás, onde eu caio no meu sulco central, nessa região, certo? E aí eu cheguei no lobo frontal, porque eu sei que tudo que eu tiver dali para frente é lobo frontal. Então eu vou ter o meu giro pré-central e eu vou ter 3 outros giros que são deitados, horizontalizados. Então eu tenho 3 giros horizontalizados. Se eu tenho 3 giros, é porque eu tenho 2 sulcos separando esses giros.
dois sulcos, acho que aqui fica mais fácil de ver, dois sulcos delimitam 3 giros. Então eu tenho giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Perfeito. Encontrei esses giros, eu consegui identificar todas as estruturas do meu lobo frontal, vista na face superolateral. Beleza. E como que eu vejo isso na ressonância? Mole. Ou você olha o bigodinho do Dalí, apontando para o sulco central, aqui o bigodinho do Dalí, apontando para o sulco central, ou você faz o contrário. Você conhece o giro frontal superior e você vai um sulco para baixo, que é o sulco frontal superior. Esse sulco frontal superior acaba no outro sulco, que agora é perpendicular, que é o sulco pré-central. Você pula um sulco para trás e você cai no sulco central, nessa região. Ah, então você está em casa. Por quê? Porque o sulco central divide o lobo frontal do parietal. E você sabe que a primeira estrutura que você vai ver é o giro pré-central, nessa região aqui. E você sabe que à frente dele eu tenho o giro frontal superior, eu tenho o sulco frontal superior, e se eu tenho outro giro aqui embaixo, esse é o meu giro frontal médio. Olha como você ganha a capacidade de enxergar estruturas que você só via na face superolateral, olhando agora num corte axial. E por que isso é tão importante? Porque isso aqui me permite fazer correlações clínicas com o meu paciente. Quer ver como? O giro pré-central, ele é a nossa área motora primária. Ou seja, é dele que sai todo o estímulo de movimento que você tem. Ele faz eu me mexer tanto enquanto eu falo, certo? E é nele que a gente tem essa capacidade motora tão importante. Então, o lobo frontal e o giro pré-central, eles são estruturas extremamente motoras. Então, se eu tiver uma lesão em algum deles, eu posso ter no meu paciente um comprometimento motor. E isso é muito importante da gente identificar. Beleza. E o lobo parietal, pessoal? Bom, o lobo parietal é só eu olhar do sulco central para trás. Beleza. Faz esse raciocínio aí, vocês. Pensa na cabeça de vocês, vai falando junto comigo. O que vocês fazem? Porque isso é passo a passo. Isso é assim que a gente cientifica e faz ficar fácil a neuroanatomia, a neuroimagem, porque isso é método neuronato de AZ. Bom, você acha a fissura silviana. E você, aqui, pronto, fissura silviana. E você vai um sulco para cima. E você cai no sulco frontal inferior. Vai cair num sulco perpendicular, se você andar até o final, que é o sulco pré-central. Vai um para trás, sulco central. Se você acha o sulco central, você sabe que para frente você tem giro pré-central e todo o lobo frontal. E para trás você está no seu lobo parietal. E aí no lobo parietal, o que você vai encontrar? Giro pós-central. Se eu tenho giro pré-central é porque eu tenho um pós-central, que fica para trás. E você vai encontrar, basicamente, 2 outros lóbulos, certo? O lobo parietal é fácil. Ele é o giro pré-central com 2 outros lobos, aqui, lóbulos, certo? E o que divide esses lobos? Beleza, vamos ver. A gente tem giro pós-central e eu tenho um sulco pós-central, que fica nessa região. Desse sulco pós-central sai um outro sulco, que é o sulco intraparietal. Por que é importante eu falar isso para vocês? Porque o sulco intraparietal rasga o lobo parietal no meio. Na parte superior, lóbulo parietal superior, e na parte inferior, lóbulo parietal inferior. Você fala, Henrico, acho que você errou. Porque eu estou vendo aí 2 cores, e o lóbulo parietal inferior deveria ser uma cor só, né? Não, por quê? Porque o lóbulo parietal inferior ele é basicamente formado pelo giro supramarginal e pelo giro angular. E aí a grande pergunta é como encontrar o giro supramarginal e o giro angular. E essa, gente, é muito fácil. Por quê? Porque como você já conhece a fissura silviana, é só você correr a fissura silviana até o final que você vai chegar numa rua sem saída. E essa rua sem saída, as casas dessa rua sem saída, é o meu giro supramarginal. Matou, encontrou com tranquilidade o meu giro supramarginal. E se eu fizer a mesma coisa no sulco temporal superior, onde está esse sulco, Henrico? É fácil. Pega a fissura silviana e bota um para baixo. Vai um sulco para baixo. Você vai ver. O sulco temporal superior faz a mesma coisa com esse sulco e você vai cair aqui numa outra rua sem saída, que é o meu giro angular. E por que isso é tão bacana e tão importante? Porque se eu juntar o meu giro angular com o meu giro supramarginal, eu caio numa área muito importante pra gente, chamada de área de Wernicke, que é a minha área semântica da linguagem. É a área que permite o meu paciente entender o que ele fala, ter sentido o que ele fala. É o que faz o paciente ter uma lesão numa área dessa, faz o paciente virar para você e perguntar, e você pergunta para ele assim, como é que você tá, seu Zé? Só para ele,
Carro, botão, clara, câmera, TV, casa, carro. Fala, oi? Ele não consegue ter sentido no que ele fala. Por quê? Porque a área semântica de interpretação da linguagem está prejudicada. E isso é o que faz a gente entender essas questões, inclusive no exame físico. Então, pessoal, isso que a gente está mostrando aqui, você está falando, nossa, Henrico, você repete tantas vezes, você é meio prolixo, cara, você fala várias vezes a mesma coisa. Só que isso é uma parte do nosso método. Por quê? Porque a repetição vai fazer você sair daqui e não precisar ir para 1 milhão de livros, ficar estudando lá, que nem bobo, lendo um monte de coisa chata. Aqui você vai ter um conhecimento de fato, solidificado. Você sai e você não esquece nunca mais. Fica uma imagem lá na sua cabeça falando, olha a professora Silviana, sobe faz isso, porque aí você aprendeu de fato. Isso é um dos pilares que a gente tem. E a outra coisa que a gente quer que você tenha é o quê? A visão 3D, onde você entenda onde está a estrutura que a gente está estudando em relação a todas as outras. E para poder, de fato, chegar no nosso terceiro pilar, que é a aplicabilidade clínica, onde você vai pegar tudo que você aprende e colocar na sua prática. Esse é o nosso intuito em todo o material que a gente faz, e aqui no Neuroimagem de A a Z não é diferente. É esse o método que a gente coloca para vocês. Bom, vamos mostrar na prática como que você faz isso? Você encontra o sulco central. E você começa a encontrar o sulco central como? Do jeito que a gente sabe. Acha, Henrico, eu gosto do bigodinho dali. É você que manda. Achou o bigodinho dali? Vai um para frente, sulco central. Não, eu gosto de começar pelo giro frontal superior. Sem problema. Giro frontal superior, eu ando por ele e vou para baixo, para eu cair no sulco frontal superior. E aí eu vou andando até eu cair num outro sulco. Dessa vez perpendicular a ele, que é o sulco pré-central. Pulo um sulco para trás e caio no meu sulco central, certo? E aí eu já sei que tudo que está para trás é lobo parietal. Se eu estou no lobo parietal, o primeiro giro que eu vejo é o giro pós-central. Próximo sulco que eu vejo é o sulco pós-central, que sai um sulco dele, que rasga o lobo parietal em dois, que é o sulco intraparietal, formando o lóbulo parietal superior e inferior, certo? E assim você aprendeu a dividir o lobo parietal numa vista axial. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês como o método funciona. Agora sim, eu quero que vocês me falem aonde está essa lesão. Vamos ver se vai mudar alguma coisa das primeiras respostas. Onde está essa lesão? Vamos lá. Conta pra gente. Eu vou abrir o chat que eu quero ver. Agora eu tô curioso. Frederica já mandou lobo frontal. E aí, vocês concordam? Não concordam? Frontal. Olha aí, hein? Frontal. Ninguém parietal mais? É lobo frontal mesmo? E aí? Todo mundo lobo frontal? Lobo frontal. Gente, eu fico muito feliz de ver isso. Por quê? Porque é isso que a gente quer mostrar para vocês. Quando vocês aplicam passo a passo, aplicam o nosso método, qualquer coisa que vocês vão fazer vai ficar fácil. É exatamente isso que a gente mostra para vocês. Por quê? Quer ver? Ó, bigodinho do Dali. Próximo sulco central. Não, Henrique, eu quero giro frontal superior. Beleza. Giro frontal superior. Desce sulco frontal superior. Eu caio aonde? No outro sulco perpendicular. Sulco pré-central. Pulo um sulco para trás. Eu caio no sulco central. Beleza. Mas olha que interessante. Aqui. Bigodinho do Dali. Se eu vou para frente, sulco central. Então não tem como. Essa imagem está no meu lobo parietal. Ela está no meu lobo frontal. Então olha que interessante. Se eu tenho uma imagem dessa no lobo frontal, será que o meu paciente vai ter alterações de fala, alteração de sensibilidade, alteração visual ou alteração motora? A gente começa a ter a correlação clínico-radiológica. E isso que é tão bonito que a gente vê. Aí a gente começa a conseguir fazer medicina de verdade e ajudar, gente, o nosso paciente da forma correta. Sem ser especialista, simplesmente porque a gente conhece o exame de verdade, do jeito que a gente deveria. Então vocês estão de parabéns, todo mundo mandando muito bem. Mais uma pergunta, check. Acertamos aonde está. E aqui está marcadinho para vocês verem aonde está de fato a nossa lesão. Então, vocês mataram a pau, adorei, todo mundo já entendeu onde é que está a lesão. Lesão no lobo frontal, mais ainda no meu giro pré-central. Então, a nossa lesão, olha que informação poderosa. Nossa lesão, ela está no giro. Como você sabe que está no giro, Henrico? Olha aqui, a gente tem aqui só substância cinzenta. Por quê? Porque essa lesão está infiltrando nossa substância branca. Ela está no meio do nosso giro. Ela engordou o nosso giro. Certo? Qual giro? Giro pré-central. O primeiro giro que está logo à frente no meu sulco central. Tranquilo, fácil.
E se eu tenho esse giro, uma lesão nesse giro, o que isso significa? Que eu tenho uma lesão na minha área motora primária. Excelente, pessoal. É isso mesmo que vocês estão falando. A gente já vai ver essa parte. Então, seguindo o nosso checklist, mais um check a gente ganhou. E aí a gente vai para avaliar as estruturas, comparando elas bilateralmente. E aí a gente vai ter que procurar alteração de densidade, alteração de sinal. Para quê? Para a gente conseguir dar um diagnóstico para o nosso paciente, para a gente conseguir pensar que porcaria é essa no meio do nosso encéfalo? Qual é a alteração que a gente está vendo? E aí fica fácil. Por quê? Porque eu tenho uma lesão hiperdensa, como o Dr. Telmo já falou pra gente. É uma lesão que na tomografia ela se ressalta. Ela se parece mais com osso do que com ar. Certo? É isso que a gente vê. E aí, olha que interessante. É só uma lesão e pronto? Não. É uma lesão que tem uma lesão ao redor. Uma alteração ao redor dela. E essa lesão, essa alteração, é um edema perilesional. Aí, Rico, como é que você sabe que é um edema? O que é um edema? Um acúmulo de líquido. E por que eu sei que é um edema? Porque está preto. E lembra que na tomo, o edema fica preto. Assim como o líquor, que é o que a gente está vendo aqui. Por isso que eu consigo definir essa lesão para vocês como um nódulo hiperdenso com edema de permeio, um edema perilesional. Beleza. Só que só isso tá bom? Não. Só isso não tá bom. Porque eu preciso saber qual a característica desse edema. Como que eu posso diferenciar esse edema de um edema? Voltamos? Tá ouvindo, Tamo? Tudo certo. Foi só para ver se estava todo mundo tá esperto. Ótimo. Não, só questõezinhas técnicas. Caímos, mas já voltamos já voltamos. Beleza. Vamos continuar aqui na empolgação. Vamos lá. Então, vocês podem ficar aqui com a gente que já resolvemos nosso problema. Tá perfeito. Pronto. Agora a gente voltou. Vamos lá. Então, o que a gente está vendo? A característica desse edema. Como que é esse edema? E aí, olha que interessante. A gente achou o sulco central. Legal. Qual que é o próximo giro à frente do giro do sulco central? O giro pré-central. Quando eu olho o giro pré-central, o que eu tenho que ver? Um sanduíche. Por quê? Porque o giro pré-central é substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta. Ele é um U, onde ele tem uma estrada no meio, que é essa parte mais escura, é essa substância branca. Beleza. Vamos fazer esse passo a passo aqui? Ó, a gente tem substância cinzenta, porque está mais branco na tomografia, e aí a gente tem substância branca. Ué, olha aqui. Substância branca poupando substância cinzenta e infiltrando o giro pré-central. Essa infiltração é um edema. E esse edema, que poupa o córtex e fica só na substância branca, é o edema vasogênico. E esse edema vasogênico é muito típico de tumores. Então, eu consigo já olhar para essa tomografia e dar o diagnóstico de um paciente tumoral, um paciente que tem um tumor, paciente que eu preciso continuar algum tipo de investigação, pensando em tumor. Eu já me aproximo agora muito mais de um diagnóstico etiológico e topográfico, porque o topográfico a gente já deu, giro pré-central, e o diagnóstico etiológico é o que a gente está caminhando para fazer. Beleza. E aí a pergunta é, preciso solicitar novos exames? Com certeza absoluta. Por que eu preciso solicitar novos exames? Porque eu preciso ter mais detalhes do tumor, para avaliar qual tipo do tumor. Para isso, eu peço uma ressonância. Eu preciso ver a evolução desse tumor. Então eu preciso pedir uma nova tomografia ou uma ressonância. E eu preciso ver se tem outros focos. Por quê? E se esse tumor não for um tumor primário do sistema nervoso central? E se for uma metástase? Será que eu não preciso procurar ele em outros lugares? Será? Vamos ver. Bom, a gente pediu uma tomografia, uma ressonância. Para quê? Para ver a característica desse tumor. E aí, foi isso que a gente encontrou. Você sabe quais são essas sequências de ressonância? Você sabe me falar? Quais sequências são essas? Qual corte é esse? Dá para ver que o tumor está realmente no giro pré-central? Vocês sabem me falar detalhes dessas alterações na ressonância? Bom, grosseiramente aqui falando para vocês, a gente vê na ressonância uma necrose central. A gente vê uma lesão na ressonância e característica melhor desse tumor. E aí a gente segue em frente, porque nosso foco agora não vai ser discutir a ressonância. E a gente segue em frente para mostrar a evolução do tumor. Depois de 9 dias, pessoal, foi isso aqui que aconteceu. O tumor dessa bolinha de gude virou essa laranja no cérebro dessa pessoa. Então olha como é importante saber a continuação da evolução. E talvez, se o médico tivesse agido aqui atrás, se a gente tivesse uma intervenção aqui atrás, nem neurocirúrgica, até uma intervenção médica, um bom cuidado médico desse paciente, o desfecho seria completamente diferente.
o que a gente veria seria completamente diferente. Então, é por isso que eu e o Dr. Thelma, a gente está aqui batendo tanto na tecla de como é importante a gente dominar a neuroimagem, de como é importante a gente ter conhecimento e tranquilidade para lidar com isso. Porque é exatamente isso que a gente está mostrando para vocês. Vocês precisam conseguir falar quais são as novas regiões acometidas, qual que pode ser a evolução desse tumor, como olhar novas lesões nessa tomografia. Esse crescimento foi rápido, é típico de qual tumor? Como eu avalio essa tomografia? Como eu avalio aquelas ressonâncias? Como eu avalio se eu tivesse outros cortes? Um corte coronal, um corte sagital. Como que eu continuo essa avaliação? Como eu sei agora me sentir em casa olhando o lobo temporal, olhando o lobo parietal? Então, você que está aqui com a gente até agora, a gente já vai acabar de discutir esse caso e tem um caso novo, então não vai embora não. Mas você que está aqui com a gente agora, eu quero te mostrar e te dar a oportunidade de você realmente dominar a neuroimagem. De você realmente parar de ter medo da neuroimagem, seja ela qual for. Para o seu paciente no ambulatório, para o seu paciente no pronto-socorro. Ah, tem hora certa para eu me preocupar com isso? A hora certa é agora. Porque quem vai se beneficiar disso é o seu paciente. Então, para você que respondeu sim, quando eu perguntei se você queria dar um melhor atendimento para o seu paciente, agora é a hora de eu te mostrar como você pode fazer isso. Então, a gente está aqui mostrando para vocês e lançando o Neuroimagem de AZ Pro. É o nosso curso onde a gente vai ensinar tudo sobre neuroimagem de A a Z, do início ao fim, do básico ao avançado. A gente vai mostrar para vocês tudo sobre raio-x, sobre tomografia, ressonância e angiografia. Os principais exames para sua prática diária no pronto-socorro, para sua prática diária no consultório, para conseguir atender adequadamente seu paciente. Então, esse curso, eu, o Dr. Thelmo, o Dr. Eduardo, a gente vai mostrar para vocês, de fato, tudo o que vocês precisam sobre neuroimagem. Desse modelo, com esse método que vocês estão vendo aqui agora comigo, nesse passo a passo tranquilo, nesse passo a passo fácil, onde as coisas vão fazendo um clique, faz sentido, é verdade. Isso é muito importante. E para quem quer esse curso? Pessoal, esse curso é para quem atende no PS, para quem atende no ambulatório, para quem é especialista e para quem não é. Esse curso é para quem tem medo de ver uma tomografia de crânio, um raio-x de coluna, uma ressonância de coluna ou de crânio, para quem quer realmente cuidar do seu paciente e para quem quer se diferenciar profissionalmente. A hora certa é agora. A hora certa é você que entendeu que você precisa disso e quer se diferenciar, quer se profissionalizar, quer dar o melhor cuidado que você, como profissional, pode dar para o seu paciente. O que você vai aprender com a gente? Tudo sobre neuroimagem. Mas não é rodapé de livro para você ficar decorando para passar na prova, não. É o que você vai usar no seu dia a dia. É a prática. É para você ter segurança de verdade. Não é balela. É para você aprender na prática. Você vai ver raio-x de crânio de coluna, tomografia de crânio de coluna, raio-x, ressonância magnética de crânio e coluna e angiografia, com várias aulas sobre anatomia e patologia para você realmente dominar esse exame de uma vez por todas. O que você vai receber nesse curso? São 4 módulos, com todos os módulos contendo uma sessão de treinamento e muitos outros bônus. Por exemplo, a gente tem uma mentoria ao vivo, todos os módulos, para vocês discutirem, tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre os exames, sobre a aula que vocês passaram, sobre exames que vocês tenham dúvida. Tem um grupo de dúvidas no Telegram, onde vocês vão conseguir tirar dúvidas 24/7 com a nossa equipe, quando vocês quiserem. E lives exclusivas que vão ficar disponíveis somente para os nossos alunos, somente nesse nosso espaço. Então, para você que quer aprender isso com o método Neuronato de AZ, pautado na repetição, na visão 3D, na aplicabilidade clínica, em todo exame que a gente for discutir, para você que quer isso, eu convido para você entrar agora. Mas, gente, aproveita agora para entrar no Neuroimagem de AZ Pro. Hoje, a gente com a Medflix, a gente enlouqueceu, porque a gente está dando 60% de desconto nesse curso. Porque a gente realmente quer que ele seja acessível. A gente quer ter o máximo de gente para conseguir difundir esse conhecimento, para parar com as iatrogenias que a gente vê, com os absurdos que a gente vê no pronto-socorro, nos ambulatórios, onde quer que seja, tá? Para você que quer saber aonde você pode entrar, já vai ser mandado aqui, a nossa equipe já está enviando aqui no chat para vocês o link e está com 60% de desconto. Então assim, aproveita. Você pode pagar em até 6 vezes se você quiser. Assim, o dinheiro não é para ser a desculpa. Eu quero que vocês entrem nesse curso para aprender neuroimagem de uma vez por todas. Eu estou aqui convidando vocês, eu e o Dr. Thelmo, para vocês entrarem e aprenderem de uma maneira fácil, porque a gente vai te mostrar aqui que é possível dar diagnósticos complexos de um jeito muito fácil. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Então, esse é o QR Code para o Neuroimagem de AZ Pro.
para vocês entrarem e realmente se sentirem pró e darem um atendimento pró de alto nível para o seu paciente, certo? Com 60% de desconto agora, tá? Então eu estou aproveitando para marcar isso bem para vocês, porque assim, isso foi uma concessão que a Medflix fez pra gente poder realmente trazer um monte de gente aqui para dentro, para vocês realmente fazerem parte do nosso grupo, fazerem parte do método Neuronato de AZ e serem neuroimagem de AZ de uma vez por todas, certo? Então, você pode aproveitar o QR Code, você quer aproveitar o link, é só clicar no chat e já pode fazer parte, volta para a live, a gente espera, não tem problema, tá bom? A gente está aqui para vocês aproveitarem. Então, você quer dar uma palavrinha aí sobre o curso? Queria sim, Rico. Na verdade, assim, essa questão de difundir o conhecimento é exatamente o nosso objetivo, né? A gente quer que todos aprendam a neuroimagem, a gente quer que esse curso seja uma coisa diferente, né? Então, muitas vezes a gente vê coisas picadas, né? A gente vê tomografia numa disciplina de clínica médica e, de repente, você vê uma ressonância numa outra disciplina de infectologia, por exemplo. Já vou falar um comentário de alguém que falou sobre infecção no começo das questões. Então, as informações, elas ficam muito perdidas, né? A ideia do curso da neuroradiologia, né, ou seja, da neuroimagem, é justamente isso, condensar esse conhecimento de maneira que você consiga estudar todos esses exames de imagem de uma vez e você consiga criar uma linha de raciocínio. Mesmo porque você tendo uma boa base da neuroanatomia, né, todas essas disciplinas, elas são interligadas. A tomografia é interligada com a ressonância, é interligada com a angiografia, que é relacionada com os conceitos de neuroanatomia básica, né? Então, assim, quando você fala de estudar os exames de imagem, faz muito mais sentido você aprender tudo de uma vez só. E se você tiver dúvida, você volta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quanto você quiser. A gente vai estar disponível aqui para justamente tirar todas essas dúvidas, do que conhecimentos totalmente esparsos, né? De repente você olha, você estudou ressonância de coluna no 4º ano e de repente vê o tomografia de crânio no pronto-socorro no 6º. Uma coisa que não faz sentido nenhum, você não viu, você não lembra de nada, né? Então, essa é a primeira vez que você vai ter todo esse conhecimento de uma vez, você vai ter disponibilidade de uma equipe que vai estar aqui para te ajudar e de uma vez por todas você vai tirar essas dúvidas e não vai precisar mais ter medo da neuro, pelo amor de Deus. Perfeito, então, exatamente. Ó, só para deixar claro para todo mundo que está perguntando, nem precisa de cupom de desconto, tá? A Medflix já deixou isso pronto para vocês para agora. Você pode entrar, comprar agora, já tá aplicado 60% de desconto para vocês realmente aproveitarem isso agora, tá bom? Para quem é de fora do Brasil, a gente já teve esse problema no Neuronato de AZ agora, recentemente, porque realmente tem várias questões, eu já estou tentando entender e adaptar isso. E aí a Medflix deixou tudo perfeito para vocês, para que todo mundo consiga fazer parte e não ter desculpa. Seja que você esteja no Quênia, que você esteja em Angola, Cabo Verde, Macau, Paraguai, Argentina, você vai poder pagar do jeito que você conseguir, que a Medflix já deixou disponível todas essas formas de pagamento. Para quem não tem CPF é claro que é o nosso aqui do Brasil, o nosso registro pessoal do Brasil, mas pode ser qualquer documento, número de documento que você tenha no seu país, tá bom? Não tem problema algum. O CPF é o que a gente usa pra gente, mas quem não é do Brasil pode usar outro documento que vocês tenham fora, tá? Só para ninguém ficar com dúvida. Tá certo, pessoal? Dúvidas do curso, dúvidas da aula, podem ir mandando e vamos continuar o nosso bate-papo, que tá bom demais isso aqui. Bom, e o nosso tumor? E aí? O que a gente faz com ele? Que tumor é esse? Como é que a gente continua esse papo? Bom, então, você queria dar uma palavrinha aqui sobre já ser a metástase, sobre sobre o que a gente vai ver, agora a gente vai continuar, né? Eu já tô dando a palavra já. Pessoal, a gente precisa procurar um tumor primário. Por quê? Porque esse tumor que vocês estão vendo, por exemplo, é uma metástase. Se a gente não procurar, de onde será que ele vem? Ele tem característica de metástase. Quando vocês que forem fazer parte do nosso curso, forem assistir a aula que o Dr. Telmo dá sobre tumor, vocês vão ver que ele fala, pessoal, um tumor metastático, ele tem uma necrose central, pode ser tumor que esteja espalhado por todo o córtex. Então, existem características que te permitem dar um diagnóstico etiológico e te fazem ter uma conduta completamente diferente. Ah, tem isso no curso? Com certeza tem isso no curso. E tem isso de uma maneira fácil e aplicada. E aí, olha o resultado, a gente pega esse paciente, vai procurar o primário e olha o pulmão. Olha o tanto de massa que a gente acha no pulmão. Um tumor extremamente agressivo. Muda prognóstico, muda tratamento, muda conduta. Então, se a gente não sabe o que procura,
Se a gente não sabe o que a gente procura, a gente não sabe o que a gente acha, e a gente não sabe o que a gente tem que continuar procurando, né? Então, moço, quer dar uma palavrinha sobre isso aqui agora? Queria sim, Rico. É o seguinte, quando a gente fala de tumor metastático, né, alguns dados aí, né, da prática clínica. Não sei se vocês sabiam, né, não sei se todo mundo teve a oportunidade hoje de acompanhar algum serviço de neurocirurgia, né? Não sei se vocês sabem, 40% dos tumores, eles são diagnosticados com metástase sem foco primário. Então, sempre quando eu falo com os residentes, eu dou essas aulas na faculdade, eu sempre falo, a gente acaba brincando de oncologista, né? Porque você chega no pronto-socorro, o paciente ele chega com algum déficit cognitivo, algum déficit motor, enfim, algum déficit neurológico, na hora que você faz a tomografia de crânio, você vê uma imagem de metástase, e você sabe, na literatura fala, 40% desses pacientes, eles vão abrir o quadro clínico com metástase. E aí, quando você fala de metástase, você está falando de um grupo acima de 50 anos, né? A gente sabe que os tumores que mais dão metástase para o cérebro é o tumor de pulmão, o tumor de mama, tá? Quando a gente fala de próstata nos homens, né? E na mulher, óbvio que o câncer de mama também é o mais frequente, né? Em relação ao padrão de lesão, também tem uma curiosidade, né? O melanoma é um tumor que ele é espontaneamente hiperdenso, né? Então, quando você faz a tomografia sem contraste, ele é mais frequente de estar hiperdenso, ele frequentemente, inclusive, até sangra. Tá? Então, às vezes, um AVC hemorrágico pode dar, na hora que você vai investigar direito, na verdade, pode ser uma metástase de um melanoma, por exemplo. Mas as outras metástases também podem sangrar. A metástase de câncer de pulmão, inclusive, pode ter sangramento intralesional. Né? Então, olha só como é importante. Então, o pessoal aí da geriatria que está acompanhando aí a gente, vocês verem como que é importante você ter ideia de como fazer o diagnóstico e fazer essa investigação clínica. De repente, você vai estar no pronto-socorro, né? E você que vai estar no pronto-socorro, que vai estar lá no atendimento, ou às vezes nem precisa estar no pronto-socorro, às vezes, quantas vezes, Henrique, a gente está num almoço em família, alguém vira e fala assim, nossa, fulano de tal tem um problema XYZ, na hora que você vai falar, nossa, essa pessoa merece um exame de imagem. Ou às vezes alguém chega e te mostra um exame de imagem e fala, olha, o que você acha disso daqui? Aí você fala, olha, eu acho que é melhor procurar um oncologista, né? Então isso não é infrequente, tá? Até pelo próprio Instagram, hoje as redes sociais, elas auxiliaram muitas coisas, inclusive no auxílio de pessoas que estão aí à distância, né? Com uma certa frequência me manda exame de imagem e eu falo, olha, isso pode ser uma metástase, né? E isso merece investigação. Então, às vezes, com 5 minutos de ajuda, você sendo independente de que área clínica, que seja da área médica, que não seja da área médica, se você tiver esse conhecimento um pouco mais direto, um pouco mais objetivo da neuroimagem, vai mudar a vida daquela pessoa, né? Entrar com um tratamento precoce, fazer um diagnóstico precoce, eventualmente até fazer um tratamento curativo, né? A gente sabe que o câncer de mama hoje tem um armamento aí de tratamento muito vasto, né? E uma última coisa, alguém no começo da aula chegou a comentar sobre infecção, uma ótima hipótese, tá? Os abscessos, né, que são as infecções cerebrais, elas têm um aspecto muito semelhante às metástases. Elas são lesões geralmente circunscritas, captam contraste e dão muito edema vasogênico, muito parecido com a metástase, né? Só que ela tem duas características aí que são mais importantes. Geralmente, elas são mais periventriculares, ou seja, eles são de substância branca mais profunda, no geral, tá? E eles restringem a difusão. Mas restringir a difusão, o que é restringir a difusão? Lá no Neuronato Pro, de neuroimagem, lá está falando o que é a restrição à difusão. Mas só lembrar, essa é uma dica, tá? E quem comentou sobre infecção foi uma ótima hipótese, parabéns. Exato, não. E ó, para quem é neuroimagem de AZ Pro, vai ver a aula do Dr. Thelma, onde ele mostra diferencial de lesões nodulares, vários tipos de lesões, radionecrose, tem várias coisas que pode ser, e você tem que saber olhar isso de forma rápida e prática no seu dia a dia, porque senão você não dá o diagnóstico, você não dá conduta. Ou você deixa um paciente que tem uma radionecrose, ou um paciente que tem uma infecção, achando que ele tem uma metástase cerebral. Você entende o poder disso? É sempre por isso, pessoal. É sempre pelo nosso paciente, é sempre para ajudar da melhor maneira que a gente pode. É isso que a gente quer trazer com o nosso curso, tá bom? Então a gente convida todo mundo para vir fazer parte e parar de ter medo desse tipo de coisa e realmente fazer a diferença. Para parar de fazer bobagem num contexto que é tão importante da gente ser prático, ágil e conseguir dar a nossa assistência da melhor maneira possível, tá bom? Bom, então vamos para o nosso passo a passo, continuando. Quais são os achados possíveis no exame neurológico? A gente tem que saber se o que a gente está vendo tem a ver com o exame neurológico ou não.
Porque esse paciente não pode estar tendo um AVC de outra parte, e que não tem nada a ver com essa lesão, aí você olha essa lesão, você acha que é por causa dela? Você tem que saber correlação clínico-radiológica. A gente mostra isso para vocês no Neuroimagem de AZ Pro também, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lesão do giro pré-central, que é a nossa área motora primária. Show! A área motora primária é onde a gente vai fazer movimentos, beleza? E aí a gente pode encontrar no nosso paciente uma hemiparesia ou uma hemiplegia. Aí você pensa assim, nossa, Henrico, mas quando o tumor cresceu daquele tamanho, não podia ter alguma outra coisa, algum outro achado? Claro que podia. Inclusive você deveria conseguir ver alguns achados radiológicos para até esperar ou precaver alguns achados clínicos. E isso é uma das grandes aulas que o Dr. Telmo dá lá no nosso curso. Por quê? Porque é uma aula que a gente fala de hipertensão intracraniana, que é um dos temas mais importantes da neuro, certo? E depois eu vou discutir isso muito com vocês no nosso treinamento, nas nossas mentorias ao vivo, e vocês podem tirar essas dúvidas a hora que vocês quiserem no nosso grupo de Telegram, beleza? Bom, então, pessoal, entenderam como é só seguir o passo a passo? Viram como dá para ser fácil, dá para ter método e dá para conseguir entender as coisas com método? É por isso que as pessoas têm medo de neuro, porque não tem método. E é essa a nossa diferença com o Neuronato de AZ. A gente traz método e é o método que a gente aplica no Neuroimagem de AZ Pro para vocês o curso inteiro. Bom, agora eu quero mais um bate-papo com vocês, hein? Não me abandona não. Olha essa imagem aqui, essa eu tô muito curioso, sem brincadeira. Essa aqui eu vou te falar, olha, eu passei acho que essa semana pensando nesse momento agora, porque eu quero muito que vocês me falem. Eu vou falar já. É um raio-x de coluna, tá? Eu já vou dar um spoiler. Tem lesão ou não tem? Tá alterado ou não tá? Eu quero muito saber as respostas. O que vocês acham? Tá alterado ou tá normal? O que vocês acham desse raio-x? Vai, manda aí no chat pra mim. Vamos bater papo. O que vocês acham? Isso aqui é um outro caso assim que vai ser, esse vai ser mind-blowing, eu acho, hein? O que você acha, Telmo? Eu acho que o pessoal vai ser polêmico, hein? Vai ser polêmico. Vamos lá. Tem escoliose, alterado. A Mara já está alterado. Solange tem escoliose. Tá, o que vocês acham? Continua aí. Vocês acham que está alterado ou não? Tá normal, alterado? Tá alterado mesmo? Será que não tá normal? O que vocês acham? Cara, esse caso é muito legal. Esse caso, sem brincadeira, esse caso é muito legal. Vocês vão curtir demais. Vai, ó, exame mais prático e mais dia a dia que raio-x de coluna, porque isso aqui nem é um raio-x de coluna, né? Isso aqui às vezes é aquele raio-x de abdômen agudo, que o paciente pede sem ter, porque tá com diarreia, aí o médico não sabe o que pedir, pede lá, raio-x de abdômen, pum, aí vem isso aí. Aí você dá um diagnóstico, assim, eu vou garantir pra vocês que é diferente de diarreia o diagnóstico, tá bom? Alterado, beleza, vamos lá. Você olha para esse exame, você se garante? Você olha e você fala, cara, eu sei o que eu faço com isso. Eu consigo seguir um passo a passo tranquilo em relação a esse exame. Vamos ver? Beleza. Opa, o que a gente vai fazer aqui? Passo a passo, galera, lembra? Avalia nome do paciente e data do exame, sempre. Avalia a incidência e qualidade do método. Identifica qual nível está sendo estudado, quais níveis de vértebra. Determina qual vértebra está sendo visualizada e quais são as estruturas que elas apresentam dos dois lados. Isso é importante. Busca traço de fratura, busca por desalinhamento, retificação ou alguma alteração. Esse aí é um grande passo a passo que a gente vai ter para avaliar esse raio-x de coluna. Show de bola. Então, ó, que exame é esse? Isso aí pode ser tanto um raio-x de abdômen quanto um raio-x de coluna lombar, certo? Legal. Já conversamos sobre isso. Aí, qual é a incidência que a gente tem? Uma incidência antero-posterior. Ou seja, o paciente está de frente para a placa, certo? O raio, olha aqui essa placa do raio-x, aqui é o nosso paciente, o raio entra dessa forma. Beleza? Faz essa imagem do jeito que a gente está vendo. Legal. O que a gente está vendo? Qual o nível que a gente está vendo? Coluna lombar, concorda? Ah, Henrico, não sei se eu concordo. Tá, vamos lá. Eu tenho o sacro sendo bem visualizado nessa região. Eu tenho coluna dorsal torácica. Nossa, Henrique, como você sabe que é coluna torácica? Gente, bota a mão em você. Bota a mão em você mesmo. No seu tórax, o que tem? Costela. É isso que a gente está vendo aqui. Por isso que é diferente. No tórax tem costela. Até a última vértebra torácica eu tenho costela saindo dela. É isso que eu preciso pensar. Legal? Então eu tenho minha coluna torácica ou dorsal aqui. E eu tenho a minha coluna lombar aqui embaixo, que é a nossa grande estrela nessa região.
E aí dá uma olhada aqui na coluna lombar e vamos ver. Tem alguma coisa de alterado aí? Beleza. Bom, vamos lá. Próximo passo a passo é determine as vértebras que a gente está visualizando. E agora eu vou ensinar vocês a contar a vértebra num raio-x de coluna. Como a gente conta as vértebras? Muito fácil. Raio-x de coluna lombar, a gente tem 2 lugares. Podemos começar de 2 lugares. Ou começa da torácica ou da sacral. Vamos começar primeiro da torácica. Lembra? Até a última vértebra torácica, eu tenho costela saindo dela. Até rima. Ó, eu tenho aqui costela torácica, vértebra torácica, e eu tenho costela saindo dela. Então, essa aqui é a minha última vértebra torácica. Lembrando que eu tenho 12 vértebras torácicas, então isso aqui é P12. Abaixo dela, eu tenho L1, que é a primeira lombar. Depois é fácil, L2, L3, L4, L5, e acabou. Eu tenho só 5 lombares. Vamos começar do sacro. Eu tenho aqui o sacro, aqui eu tenho a minha primeira peça coxígea, que eu tenho o sacro, a asa do sacro, nessa região. E aí, acima do sacro, eu tenho a última lombar. É o raciocínio inverso. Então eu tenho a L5, L4, 3, 2, 1. Beleza. Matamos a nossa contagem de vértebras. E aí, quando a gente olha, vamos ver as nossas estruturas bilateralmente. Quais são as estruturas que eu preciso identificar nessa vértebra? Eu preciso olhar a vértebra de frente, então eu vejo um quadradão, que é o corpo vertebral. Eu vejo olhinhos, que esses olhinhos são os olhinhos da coruja. A gente parece que a vértebra é uma corujinha. Então tem aqui um quadradão, que é a cabecinha da coruja. Os olhinhos da coruja, que são os pedículos. E a gente tem o biquinho da coruja, que é o processo espinhoso. Além disso, a gente tem uma orelha da coruja, que a coruja orelhuda parece o Dumbo, essa coruja, porque esse processo é o processo transverso nessa região, certo? E aí eu tenho, formando o meu processo espinhoso, se unindo para formar o processo espinhoso, a lâmina da vértebra. Fala assim, Henrique, eu não tenho tanta naturalidade para lidar com isso. Eu sei, por isso que a primeira aula disso no nosso curso é de anatomia. Eu mostro para você com detalhamento a anatomia da vértebra, de cada um dos níveis, nível cervical, nível torácico, nível lombar, o que você precisa ver para conseguir matar isso daí e entender isso de uma forma, de uma vez por todas. Ah, isso é frescura de vocês. Vocês estão falando para vender curso, fazer esse passo a passo, ficar procurando estrutura de vértebra. Não tem nada a ver isso aí pro meu dia a dia. É? Então tá bom. Agora eu quero que você me conta. Depois desse primeiro passo a passo, tem alteração ou não e aonde está a alteração? Fala para mim agora. Aonde está a alteração desse raio-x, desculpa. Tem alteração. Então, Oswaldo, me conta onde está essa alteração. Bota aí. Entre T12 e L1. Não está entre T12 e L1. Boa hipótese, mas não está lá. Tá perto, essa é muito hein? legal. Hã? Tô dando dica, tá perto, tá perto. Tá perto, tá quente, mas não tá lá. Quem mais? Que mais vocês mandam aí? Vai lá. Eu sei que dá medo, gente. Eu sei que dá. Mas a gente, às vezes, perde uma oportunidade de dar um diagnóstico que vai mudar a vida do nosso paciente completamente. E eu não tô brincando. Olhar esse exame salva a vida do seu paciente. Muda completamente a vida do seu paciente antes e depois. Saber olhar a neuroimagem é a diferença do seu paciente sair do hospital de cadeira de roda ou andando, com tratamento adequado ou sem tratamento nenhum e com prognóstico sombrio. Não está entre L2 e L3, não está entre L4 e L5 e não está entre L2 e L3. E não está em L1. Não, e Henrico, só para lembrar, cara, a gente está falando de um simples raio-x de abdômen que a gente está vendo na coluna, né? Então, assim, é raro você ter é raro você não ter um acesso a um raio-x, né? Então, um exame super importante, super da prática, que a gente precisa entender, né? Então, assim, você pode, eventualmente, mudar o curso de tratamento do seu paciente se, de repente, você fizer um diagnóstico correto no seu raio-x. Às vezes, e não é incomum, você pergunta para a família, nossa, mas ele nunca fez um exame de imagem, tem dor lombar faz 2 meses e nunca fez um raio-x? Ah, doutor, fez um raio-x no postinho faz 2 meses, e na hora que você vai rever o exame de imagem, putz, já tinha alteração e o paciente perdeu 2 meses de tratamento, né? Ô, Thelma, eu vou além. Eu não acho nem que a gente tem que aprender, eu acho que a gente tem que dominar esse tema. Porque isso aqui, como médico, a gente faz a diferença completa na vida do nosso paciente. E eu acho que é nossa obrigação. Eu acho que, infelizmente, a educação médica no Brasil e no mundo, que agora a gente tem um contato próximo com Angola, Cabo Verde, com vários outros países, tem uma deficiência muito grande na neuroimagem.
E a gente está aqui para sanar essa deficiência. E você que está aqui com a gente, você já entendeu que você precisa disso. Você já entendeu a importância de saber isso aqui. Porque você quer ver? Tem que saber olhar isso aqui e ver se tem alguma alteração. Você já entendeu que você precisa avançar nisso. Então, para você dominar de fato, vem para o Neuroimagem de AZ Pro. A gente é a solução. Você não precisa mais se preocupar em estar despreparado, em pedir um exame que você não sabe. Esse curso é para você. Nossa equipe se juntou para te mostrar como fazer isso de um jeito fácil. E, gente, na boa, se você está aqui ainda, se você não está aqui, ou você já saiu porque você não gostou, ou você já comprou, já é nosso aluno. Legal. Se você está aqui, você sabe que você precisa ser nosso aluno. Você sabe que você precisa disso, mas você ainda quer ver mais um pouco. Beleza. Mas o curso é para você que está aqui. O curso, para você que está aqui, é onde a gente vai te ensinar de fato tudo sobre raio-x de crânio, coluna, tomo de crânio e coluna, ressonância de crânio e coluna, angiografia. A gente vai te dar as peças para você dar um step up, para você aprender de fato a ser um médico melhor, a dar um tratamento melhor para o seu paciente, a dar uma conduta mais adequada, a mudar a vida de pessoas. É isso que a gente traz para vocês. Então, no curso, você vai ter esses módulos com muito treinamento. Todo módulo acaba com uma sessão de treinamento intensiva e muito mais, que são nossa mentoria ao vivo. Gente, é um bate-papo comigo, Dr. Telmo, com o Edu. A gente vai bater papo com vocês para mostrar casos novos, casos da semana, fazer mentorias de fato, tirar dúvida. Vocês vão lá martelar, gente, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, quero ver esse exame, quero ajuda para isso. E a gente vai estar lá para vocês. Grupo de dúvida no Telegram, onde vocês vão conseguir tirar a dúvida com a gente 24/7, quando vocês quiserem. E live exclusiva, quando você quiser, para você ter acesso às lives mais exclusivas que a gente tem. E você vai aprender isso tudo com o nosso método. Todas as aulas são pensadas de acordo com o método. Repetição, visão 3D e aplicabilidade clínica. E lembra, 60% de desconto agora, para você que está aqui na live. Não deixa de aproveitar essa oportunidade. Aproveita, clica no link que está aqui na descrição ou no nosso QR Code. Gente, 60% de desconto. Isso não vai ficar por tempo, tá bom? Isso é para vocês que estão aqui agora. Aproveita. Aproveita esse desconto agora, porque a gente sabe sim que a questão financeira sempre faz diferença, ainda mais nos momentos que a gente vive atualmente. Então a gente está dando esse presente para que vocês possam fazer parte do nosso curso. Pode pagar em até 6 vezes, é muito tranquilo de entrar. Então vem fazer parte do time, vem fazer parte do Neuroimagem de AZ Pro, que vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer. Quer ver a diferença que você vai fazer? Beleza, eu mostro para você. Por que você tem que fazer parte do Neuroimagem de AZ? Porque esse raio-x está alterado. E sabe qual é o diagnóstico desse raio-x? Câncer de mama. Esse é o diagnóstico do raio-x. Câncer de mama. Henrico, não estou vendo nem a mama. Eu sei, mas olha o que acontece. Vamos procurar juntos as estruturas bilateralmente. Corpo de vértebra está normal, não tem fratura, está tudo normal, beleza. Processo espinhoso, tá um pouquinho desalinhado, tá... Pode ter uma escoliose? Até pode, uma escoliosezinha, tudo bem, pode ter. O processo transverso está normal dos dois lados, beleza. Mas e pedículo? Vamos olhar o pedículo? Pedículo, 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 pedículo. Tá normal. Lombar, pedículo do nosso lado direito, bala. Esquerdo, pedículo, 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 Opa! Cadê o pedículo? Cadê o pedículo nessa região? Sinal da coruja piscando? Um dos olhinhos fechados? O que é isso aqui? Gente, isso é um tumor. Isso é um tumor. Certo? Eu não visualizei pedículo e só por esse detalhe ridículo na vértebra de L2, a gente salva a vida da paciente. Sabe por quê? Porque esse tumor, ele responde muito bem à quimioterapia, porque era um tumor de mama. Tinha uma metástase da coluna. Aí o pedículo não estava visualizado em L2 e só por isso a gente já pensa num tumor. Sabe por quê? Porque o pedículo é a região mais vascularizada que a gente tem. O pedículo na nossa coluna. Então ele é o principal sítio de metástase lá. É o principal local onde eu tenho uma metástase em vértebra. E lá, então, o que eu faço? Eu defino passo a passo por causa dessa tomografia, desse raio-x. Eu peço uma ressonância, eu peço tomografia para estadiamento tumoral, eu procuro tumor em outros sítios, para eu conseguir arrematar o diagnóstico do meu paciente e mudar a vida dele de uma vez por todas. E fazer a diferença na jornada daquele paciente que está comigo. Então, gente, é isso que a gente quer mostrar para vocês. A neuroimagem faz sim diferença e ela é sim para todo mundo, ela é para você. É ou não é, Telmo? Sem dúvida. Esse curso de neuroimagem é para todo mundo, na verdade. Ele é um curso tão didático que, assim, todo mundo, de toda a área médica,
inclusive até curiosas, viu? Muita gente vem conversar comigo perguntando, nossa, o seu curso você acha que tem que ser da área da medicina? Não, não precisa, tá? Até por curiosidade, tem gente de empresas que às vezes trabalham até com produtos médicos, não sabe nem onde fica a cabeça, né? Mas acabam vendendo produtos médicos. E assim, o curso ele está tão didático, tão bacana, que qualquer pessoa que seja interessada pela área da neuro consegue ver, consegue aprender, e digo mais, ainda mais para quem está na prática clínica, realmente salvar vidas, né? E um detalhe muito importante aí da metástase de coluna, principalmente para quem está na clínica, quem está da geriatria aí na nossa live aí hoje, qual que é o tumor da coluna mais comum? Metástase, tá? Quais são os tumores metastáticos mais comuns, né? Quais tumores que dão mais metástase? Mama, pulmão e próstata, que são os 3 mais frequentes, tá? Mais da metade dos pacientes que têm esses 3 tumores vai ter uma metástase na coluna. Então, aquele pacientinho que está indo com dor lombar toda semana no pronto-socorro, acima de 50 anos, pode pensar, olha, esse cara de repente pode ter uma metástase na coluna e eu estou comendo bola, tá? E não precisa ser só o médico, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, qualquer pessoa da área da saúde que possa informar essa pessoa, pode mudar o curso de vida desse paciente, tá? Com um simples raio-x. Um exame que você tem acesso em quase 100% dos lugares onde você trabalha, e se não for 100%, com certeza vai ter um lugar, algum posto de saúde ou algum local próximo que você vai ter acesso a pelo menos um raio-x, né? Então, sem sombra de dúvidas, o curso da neuroimagem, ela veio realmente para mudar a vida de todo mundo. É isso aí. E só para vocês terem uma noção, o Dr. Telmo não está sentado aqui do meu lado porque ele teve uma emergência de um tumor que ele teve que operar, graças a alguém que fez um bom diagnóstico, não é, Telmo? É verdade. Hoje eu operei um tumor de coluna. Por acaso, é um caso bem interessante, né? Uma criança de 4 anos, ela tinha uma lesãozinha debaixo da pele que supostamente era um lipoma, né? Foi acompanhado aí durante um tempo e aí depois foi visto por causa do padrão do crescimento, por causa do padrão do raio-x, o raio-x dessa criança ele estava alterado, porque é muito difícil fazer uma ressonância de cara, né, numa criança, né? Ela não fica paradinha 20 minutos para você fazer um exame de ressonância. E aí, por causa do padrão do crescimento e por causa de um raio-x que veio alterado, acabou se levantando a suspeita que, na verdade, aquilo era um tumor que era proveniente aí das raízes nervosas, né? Aí sim fez a ressonância com sedação, já como indicação clínica, e aí foi diagnosticado um tumor de 10 centímetros, por incrível que pareça, uma criança de 4 anos. Mas graças a Deus deu tudo certo e tiramos o tumor inteiro. Então até os pediatras de plantão vão ter que entrar no nosso curso, é isso mesmo? Vão. Infelizmente ou felizmente. Entendi. Mas é que esse era um caso realmente bem diferente e eu acho que levou um curso atípico, porque a hipótese diagnóstica de lipoma era realmente uma lesão mais frequente, mas o padrão de crescimento dele e se tivesse feito, de repente, um exame de raio-x antes, talvez pudesse ser feito o diagnóstico um pouquinho mais precoce, né? Mas é aquela coisa, o curso de neuroimagem, ele é para todo mundo, desde a geriatria até a pediatria, né? Perfeito, exatamente. Por isso que é de A a Z, né? É para todo mundo Isso que é sim, de A a Z. e é para você que está aqui com a gente. Então, pessoal, a presença de vocês deixa a gente muito contente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem, se vocês tiverem alguma dúvida agora, quiserem saber sobre o curso ou dúvidas agora dos casos que a gente discutiu, podem mandar, fiquem à vontade. Olha, sou da enfermagem, estou aqui. Muito bem-vinda, Maria. Ótimo que você está aqui. Faz toda a diferença. Enfermeiros que dominem essas áreas, que queiram fazer a diferença. Valeu, espero que vocês tenham gostado. E ó, a gente está esperando todos vocês no Neuroimagem de AZ Pro. Dúvidas além dessas, podem mandar pra gente no nosso Instagram, lá no @neuronato_de_az. Que bom que vocês estão gostando, pessoal. Que bom que vocês gostaram, a gente fica muito feliz. E espera todo mundo lá no Neuroimagem de AZ Pro. Beleza? Já me inscrevi no curso. Pessoal, Ótimo, Carmen. Muito bem-vinda. Agradeço muito a todo mundo que esteve aí hoje. Parabéns pela participação. Muito obrigado a todos dos outros países que enfrentaram os fusos horários para poder estar com a gente. Muito, muito, muito obrigado de coração. Vocês sabem que a gente está modulando algumas coisas no curso para justamente ajudar a todos, tá? E a gente falando a nível internacional mesmo. E o que vocês tiverem de dúvidas, estamos super à disposição. Às vezes, alguma coisa pode ter ficado um pouco rápida, ou se não fui claro em alguma coisa também, fiquem super à vontade para vir falar comigo, tá bom? Estou super à disposição.
Muito, muito, muito obrigado para vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de estar com a gente. E qualquer problema que vocês tiverem, olha, nunca a gente pensou nesse curso, a gente quer que ele seja acessível, tá? Então, se vocês tiverem qualquer problema, alguma coisa muito específica, vamos analisar tudo caso a caso. Nós queremos que vocês estejam conosco, tá? Então, fica aí uma palavra para vocês. Então, muito obrigado. Até a próxima. A gente vai ter muito conteúdo aí com o pessoal, com os nossos novos alunos. Muita gente nova aí entrando para agregar no nosso time, né? É isso aí. Vem para o Neuroimagem de AZ, hein? Isso aí. Vamos com a gente, gente. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.